Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, ouvintes! Hoje é quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 e está começando agora mais um episódio do podcast Ecológica. E hoje eu irei falar sobre as chuvas em Minas Gerais, no quadro Meio Ambiente em Pauta. Meio Ambiente em Pauta, um quadro do podcast Ecológica que traz as últimas da área ambiental. Na primeira semana de janeiro de 2022, vários municípios de Minas Gerais foram devastados pelas fortes chuvas que atingiram a região. Segundo a Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, os índices pluviométricos indicaram que somente naqueles primeiros dias choveu no sistema produtor do Rio das Velhas quase o dobro da média histórica para janeiro. E em relação ao mesmo mês em 2021, já choveu 5 vezes mais no sistema. E a razão para uma chuva tão volumosa, histórica e atípica, e para as inundações decorrentes dessa chuva, é uma só: a ação do ser humano. Pois o processo de inundação ele é natural e acontece quando um grande volume de chuva cai ao longo de um curso d'água, como rio, ribeirão, córrego, dentre outros, e eleva rapidamente os níveis de água desses cursos d'água, que transbordam para sua margem, que também é chamada de planície de inundação, por ser a área que será ocupada pelas águas dos cursos d'água quando há o transbordamento. E estas áreas não eram para ser ocupadas, uma vez que pertence aos cursos de água. Ainda que em períodos de estiagem, os períodos não chuvosos, estas áreas não sejam inundadas, elas são uma extensão dos cursos d'água, por assim dizer, porque no período chuvoso, essas áreas serão ocupadas pelos rios, pelos córregos, pelos ribeirões, quando o seu volume extravasar. Então, quando atribuo ao ser humano a responsabilidade dessas inundações, é no sentido de que precisamos respeitar a natureza e seus limites. É no sentido de que temos que elaborar e termos planos diretores condizentes com a nossa realidade e com a geografia das nossas cidades. Temos que trabalhar as questões de uso e ocupação do solo, levando em consideração as questões socioambientais. Temos que rever os planejamentos urbanos que existem por aí e elaborar novos e melhores planejamentos urbanos. Precisamos também entender que tais tragédias decorrentes de fenômenos naturais são produtos histórico-social, uma vez que estes maus planejamentos urbanos existentes em todas as cidades hoje, até mesmo nas cidades que foram planejadas desde a sua origem, como Belo Horizonte, por exemplo, são antigos. Mesmo que os mesmos foram atualizados, mesmo que esses planejamentos urbanos tenham sido atualizados recentemente, eles são antigos, porque se valem de técnicas e estruturas antigas e que não mais se aplica na configuração das cidades de hoje e nem nas questões socioambientais que estamos vivendo, os contextos e questões socioambientais que a gente vive hoje, como mudanças climáticas, por exemplo. E um exemplo disso, de uma técnica antiga que a gente vê em planejamentos urbanos elaborados recentemente, ou que já foram elaborados há mais tempo, ou que tiveram alguma atualização relativamente recente, é a canalização dos rios. Uma técnica antiga e que até hoje muitos planejamentos urbanos se valem dela. Não se usa mais canalizar, tampar, represar os cursos de água, muito menos modificar o curso dos cursos d'água, porque o resultado disso a gente já conhece, a gente já viu isso e ainda vemos, que são as inundações, porque se você canaliza um rio, você aumenta a velocidade da água e, consequentemente, você aumenta o seu potencial de destruição a jusante. Ou seja, você resolve um problema criando outro. Você não resolve o problema. Na verdade, você transfere o problema de lugar. Você faz com que a inundação que ocorria em uma área, de uma via, de um bairro, de uma cidade, deixe de ocorrer ali para ocorrer agora em uma outra parte da via, do bairro ou da cidade que antes nem sequer inundava. Então, você tem uma transferência do problema e não uma resolução de fato do mesmo. E outra coisa,
não se modifica o curso, né, o trajeto, o percurso de um curso de água, né, de um rio, de um ribeirão, de um córrego. Ele precisa seguir o trajeto natural dele, que é acompanhar o relevo, porque os cursos de água, eles acompanham o relevo. E ele precisa de seguir esse curso, de seguir esse trajeto, de acompanhar o relevo. Então não pode fazer essa modificação, porque a gente já viu e já sabe o que gera, o que acontece. Gera duas coisas: gera a inundação em áreas que antes não ocorriam e o agravamento da inundação de áreas que já inundavam antes. Então nós temos esses dois problemas que tal ação, que tal medida acaba gerando. E essa medida é uma medida antiga, que já foi adotada e usada muito nos planejamentos urbanos de décadas atrás, já mostrou ser falha. Todos os técnicos, todos os especialistas, todo mundo, né? Todos os políticos, toda a população praticamente já sabe que é uma técnica que não dá certo, que falhou, que é falha. Já sabe, inclusive, no caso dos técnicos, dos especialistas, onde ela falhou e por que ela falhou. Então, diante disso, não era para ser uma técnica, né? Diante disso, não era para ser uma técnica a ser reproduzida nos dias de hoje. No entanto, mesmo já tendo mostrado falha e já sabendo onde errou e por quê, ainda se reproduz esse tipo de técnica. Mesmo que em pequena escala, mesmo que de forma pontual, de forma isolada, mas a gente ainda encontra em certos planejamentos urbanos esse tipo de estratégia, esse tipo de técnica, que não resolve o problema. Se não transfere o problema de um lugar para o outro, ele acaba criando, ou até mesmo potencializando. Então, é uma técnica que ou vai criar um outro problema e potencializar um já existente, ou então vai dar aquela falsa sensação de resolução, porque ela vai transferir o problema de uma área, de uma região para outra. Então, onde acontecia não vai acontecer mais, então vai ter aquela sensação de resolução, mas ela é falsa porque ali não está acontecendo o problema, mas adiante está. Em uma outra parte que antes não acontecia o problema, está tendo. Agora esse problema está acontecendo. Então, não cabe mais esse tipo de técnica. Não dá mais para a gente se valer dessa e de outras técnicas antigas e que já se mostraram falhas para resolver esse tipo de situação. Até porque não resolve nem essa, que é a situação da inundação, e nem nenhuma outra situação. Na verdade, só piora todas as situações possíveis. Então, voltando à questão da chuva e do planejo urbano que temos nas nossas cidades, é isso o que a gente tem. Problemas antigos, ainda sendo resolvidos por técnicas também antigas e que, como eu falei anteriormente, já se mostraram defasadas e ineficazes, né? Já mostraram ser falhas. Por isso que precisamos urgentemente de novos planejamentos urbanos. E estes precisam de ser novos não apenas na data da elaboração e na data de publicação, não. Eles precisam ser novos em técnicas, na abordagem, em tudo. Eles precisam ser melhores, eles precisam ser eficazes, eles precisam de fato resolver o problema, não transferir o problema de lugar, não potencializar o problema em uma área, não criar problemas. Eles precisam resolver o problema. E a exemplo disso, tem-se uma medida que eu não digo que é simples, porque passa pela realocação das pessoas que moram nas áreas de risco, seja de risco à inundação, seja de risco geológico. E esse processo de realocação, ele não é um processo fácil, porque trata-se da identidade, da história, das relações, dos laços, da vida dessas pessoas, né, dessa comunidade, nesses espaços em que elas viveram, vivem e estão inseridas. E isso não é uma coisa fácil, você não consegue recriar, reproduzir esses laços, essas ligações, essa identidade, essa história, essas relações que essa comunidade fez nesse local. Você não consegue recriar isso em outro lugar. Então, é um processo que eu sei que realmente não é fácil. Porém, tal ação é necessária para dar segurança a essas pessoas e também para minimizar os impactos das inundações através do plantio de uma mata ciliar nas áreas de planícies de inundação e com o plantio de uma cobertura vegetal adequada nos locais onde há risco geológico.
essa ação irá reduzir de forma significativa as tragédias em decorrência das chuvas nessas áreas, nessas regiões. Porém, tal processo necessário para garantir essa redução significativa das tragédias e para garantir a segurança das pessoas, ela é delicada porque ela passa por essa questão, né, de retirar uma comunidade de um local em que ela viveu tantos anos ali, né, a vida inteira dela ali, criou raiz, criou história, criou laços, criou vínculo, e como eu falei, não se reproduz, não se recria vínculo, laço, história que foi feito naquele local em outro local, né, em outra região, em outra parte, né, isso não se faz, não tem jeito, por isso que eu sei que é um processo delicado, mas é o que vai garantir a segurança dessas pessoas e vai minimizar essas tragédias, justamente por elas estarem seguras, né? E o processo natural, o fenômeno natural da chuva e do transbordamento, né? O processo natural também do deslizamento através da saturação do solo irá acontecer normalmente, naturalmente, porque são processos naturais, fenômenos naturais que irão acontecer de qualquer jeito, porém sem gerar perdas de vida, sem gerar danos e perdas, né, às pessoas. E essas chuvas, que como eu falei no início do episódio, foram históricas, atípicas, volumosas, isso também é ação do homem, pois tal volume é resultado das mudanças climáticas, que são de responsabilidade antrópica do ser humano, como a gente já sabe. E segundo um estudo de uma universidade do Reino Unido, devido às mudanças climáticas, as tempestades que produzem chuvas intensas, como as que ocorreram no início do mês em Minas Gerais, poderão se mover mais lentamente, o que aumentará a duração da exposição a esses eventos extremos, resultando, portanto, em mais perdas e danos. E é por isso, é nesse contexto, nesse sentido, que eu atribuo a razão das chuvas, das inundações, ao ser humano. Porque a chuva volumétrica histórica, né, volumosa e histórica, ela é decorrente das mudanças climáticas, que é de ação do ser humano. E as inundações que também ocorreram por conta dessa chuva volumosa, também por conta, né, da mudança climática. Então, essa parte está toda interligada. Mas a parte de que as pessoas foram afetadas, né, pessoas foram atingidas por essas inundações, pessoas foram atingidas por deslizamentos, essa parte é a questão do planejamento urbano, é a questão do processo histórico, social, da construção e do planejamento e da urbanização das nossas cidades, como já foi falado. Então, é por conta desses dois pontos, mudanças climáticas e os pontos lá de planejamento, de urbanização, é que eu atribuo a responsabilidade, né, a razão, na verdade, das chuvas e da inundação para o ser humano. E a interferência do ser humano no meio ambiente é visível. Nas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, dentre aquelas que foram as mais atingidas pelas chuvas, ao redor delas temos uma quantidade enorme de minas e de barragem de rejeitos. Então a gente tem uma atividade ali minerária, de exploração, que contribui muito para as questões de mudanças climáticas, além da ausência, né, de uma cobertura vegetal justamente por conta da operação da mina, por conta da barragem. E isso, né, essa ausência de cobertura vegetal, ajuda a elevar os gases do efeito estufa. Além também de uma expansão imobiliária desenfreada que vem acontecendo na região de Nova Lima, na divisa com Belo Horizonte. E na própria porção também de Belo Horizonte, na divisa com Nova Lima, também está tendo uma especulação imobiliária ali acirrada, ferrenha, desenfreada. E isso tudo que ali nas proximidades do bairro Belvedere em Belo Horizonte, e também dos bairros Vila da Serra e Vale do Sereno em Nova Lima, onde também, devido a essa especulação imobiliária, em algumas partes já há a supressão da cobertura vegetal. E até com a construção de diversos prédios, principalmente naquela parte ali de Nova Lima, entre Vila da Serra e Vale do Sereno, já tem ali a supressão da cobertura vegetal com a construção de vários prédios, onde o solo, a terra, está dando lugar ao asfalto. Então, tudo isso está contribuindo, né, para o cenário, né, das mudanças climáticas, para o favorecimento do aquecimento global. E tudo isso contribui para que haja chuvas cada vez mais intensas, mais volumosas e de maior duração. E esse evento, somado aos processos de uma urbanização descontrolada e não ou mal planejada,
produz tragédias, né, como essa que a gente viu agora na primeira semana de janeiro em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Porém, a gente precisa mudar esse cenário. E pelo que eu expus aqui, cabe a nós fazermos essa mudança. E ela está nas nossas mãos. E nós temos os meios para fazê-la. A gente só precisa agir. E agir o quanto antes, porque não temos mais tempo para ficar esperando. Porque quanto mais tempo a gente espera para fazer as mudanças, mais perdas e danos pode haver aí. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque estamos falando de vidas. Isso é muito sério. Bom, é isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do quadro Meio Ambiente em Pauta, aqui no seu podcast sobre meio ambiente, o Ecológica. Agradeço a vocês por terem ouvido, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.